Tá começando mais um Conexão Cultural aqui na sua TV Câmara Campinas. Uma conexão bem diferente, bastante ilusionismo para a gente mostrar e falar bem a respeito do circo. É isso que nós vamos mostrar hoje aqui. E eu preparei um VT especial para falar do Illusion Circus, esse que nós estamos agora. Confere aí. O espetáculo Illusion Circus reúne no palco mais de 20 atrações, a maioria dedicada ao ilusionismo. A proposta é aliar o encanto do circo com a tecnologia e a modernidade vista em grandes apresentações dos Estados Unidos. Sob o comando do mágico Vander Rabelo, a trupe deu início a uma turnê por todo o Brasil, aqui em Campinas. E o Conexão Cultural foi conferir toda a magia desse grande espetáculo. Depois de sair do fogo, de apresentar um pouco mais do Illusion Circus, mais fácil ficar acomodado aqui mesmo na beira do palco, né? Vander Rabelo, muito obrigado, por essa oportunidade e que alegria de poder falar a respeito do ilusionismo, que é uma coisa bastante antiga, né? É um dos entretenimentos aí bem antigos da humanidade, tem documentos comprovando aí desde 1700 a.C., é um negócio bem louco, né? É exatamente isso. O ilusionismo ele é uma arte milenar, não é como não só o ilusionismo, como o circo também, é uma arte milenar. Ele passou por várias transformações dentro desse todo esse período. E o circo hoje é isso, né? Ele tem um circo de variedade, é um circo que ele traz mágicas, malabarismo, acrobacia, e é isso. A transformação do circo ao longo de todos esses anos, né? O foco principal é o ilusionismo. Do Illusion Circus, sim. O espetáculo desse ano, a gente lançou ele como o foco principal, a base do espetáculo, é um espetáculo de ilusionismo, né? Mas dentro desse espetáculo tem várias coisas, né? Que é um espetáculo também de variedade, onde agrega todos esses artistas e juntando não só o circo, ele agrega todas as artes, na verdade. O circo consegue transformar. O circo, hoje ele é considerado o rei de todas as artes, na verdade, a mãe de todas as artes. Por quê? Porque o circo tem isso, tem esse poder de agregar e trazer todas as modalidades de artes, né? Que é onde agrega o circo, a dança, a música, tudo isso num único espetáculo. E é um barato, porque é um negócio mágico mesmo, né? A partir do momento que você entra no picadeiro, você está embaixo da lona, você já se transforma, né? Aquele mau humor que se por acaso tem, você entra, você já fica bem humorado, né? Esse é o prazer do circo, né? O prazer é exatamente isso. Quando você passa da cortina para frente, né? Principalmente nas mágicas, que isso consegue realmente transportar o público que está assistindo para um mundo diferente, um mundo de imaginação, sabe? Um mundo totalmente irreal, né? E hoje em dia, com a gente sofrendo tanto, com tanto acidente, com tantas coisas que acontecem hoje em dia, né? E o circo consegue tirar você do mundo lá fora e transportar para o mundo de imaginação. Isso é muito legal. E a gente sente isso aqui no palco. A gente olhando as crianças, a cada mágica, a cada movimento, as crianças ficam encantadas. Realmente tira dessa zona de conforto e leva para outro lugar. É muito legal. Existe uma diferença entre mágica e ilusionismo? Dá para a gente explicar? Existe diferença ou é a mesma coisa? Na verdade, a mágica ela agloba tudo, né? É a mágica em geral. O ilusionismo é uma modalidade dentro da mágica. Então a mágica tem o ilusionismo, tem o close-up, que é aquelas mágicas de pequeno porte, de aproximação, onde você faz de frente, né, na cara do freguês, né, que fala assim. E o ilusionismo é uma mágica de grandes ilusões, onde você pode desaparecer carros, como a gente faz aqui no Illusion Circus. Às vezes desaparece uma moto e aparece aqui na frente do público. Essas são as mágicas de grandes ilusões, né? Desaparição de carros, motos, levitação de mulheres. Essa é a grande ilusão que pega tudo isso e o Illusion Circus tem essa proposta. E é um barato porque o circo tem inúmeros números, né? São diferentes números, como você dizia no começo, e a gente vai acompanhar um deles agora. Silence is my favorite sound. Watch me look about one by one.
Só de ver ele fazer esse contorcionismo, eu já fiquei assim, ajeitando um pouco minhas costas aqui, alongando, né? Você tem uma dificuldade, olha que coisa impressionante isso. Então o artista circense, ele tem esse poder, né, de ir além do limite do corpo. Como né? que é o nome desse artista? Esse é o Cauã. O Cauã. Isso. Ele tem o poder de realmente enfrentar o limite do seu corpo, o próprio limite. Então o artista circense, ele tem isso. Então ele é muito treino, obviamente, ele treina mais ou menos 6 horas por dia para chegar no nível que ele chegou. E assim não só ele, como os outros artistas também. E visualmente é muito legal, né? Você ter todas essas possibilidades no circo. Ô, Vander, o que o público... Eu imagino que a pessoa vem assistir, ela fica encantada, ela volta para assistir, ela entra em contato com vocês, ela expressa algum sentimento, esse público, de como foi, de como mexeu com ele, com esse pessoal? Cara, é super prazeroso. As pessoas vêm e ficam realmente encantadas. E assim, hoje o circo, na verdade, ele pega a família inteira, né? De modo geral. Mas sempre tem aquele jovem que fala assim, aquele jovem que mais tem aquela idade, já não vem pro circo, é coisa para criança. Ele acaba entrando. Cara, ele se encanta muito mais. Os pais, então, que acham que é só para criança, que no começo vem, eles se perdem. Contanto que a gente fica achando criança o tempo todo perdida, que o pai esqueceu da criança e está encantado pelo circo. Isso acontece muito. Isso é muito legal. E realmente o circo é para isso, para toda a família, desde dos 0 anos de idade até os seus 70 anos, que a gente considera como criança já no circo. E aí é muito legal. É muito bom. E com essa possibilidade de números diferentes também agrada gregos e troianos, né? Sim, Às vezes a pessoa quer assistir um número de mágica e acaba se encantando com um bambolê, por exemplo. Exatamente. Por isso, o espetáculo de variedade é isso exatamente que consegue captar o público de modo geral. E esse aspecto do visual, como que isso interfere também na apresentação? Vocês têm muitas cores vivas. Sim, sempre cores que chamam atenção, muito brilho, né? Então tem os efeitos visuais do espetáculo, não só completando com a iluminação, hoje com a tecnologia que temos hoje, a iluminação junto com os efeitos e mais as mágicas também que agregam, isso é muito legal, chama muita atenção do público e aí abrilhanta mais o espetáculo. E no número que nós vamos ver agora, que é o do bambolê, dá bem pra gente ter essa noção.
É muito bom, dá para ver bem essa questão do colorido, né? Bem legal de ver. Ô Wander, esse não é o seu primeiro circo, né? Você tem uma experiência, uma bagagem aí, sim, sim. Inclusive na TV, é muita coisa. É bastante coisa. Essa vida de artista é uma correria. Muito, muito. Na verdade, eu nasci no circo, né? Então, sou circense desde pequeno. Sou a primeira geração de circo, meus pais não eram circense, meu pai era radialista, né, TV Tupi, na verdade, e minha mãe era dançarina. Então, meu pai entrou no circo para ajudar um colega, que faltou o locutor, ele veio e se apaixonou pelo circo. Deixou tudo e acabou entrando no circo. E o circo viajou, obviamente, e viajando entrou no Rio de Janeiro, onde minha mãe também foi contratada, e aí eles se conheceram, e aí essa história gerou 3 filhos, e aí a gente ficou no circo fazendo aí tudo que a arte, né? E é muito legal porque tem essa coisa mesmo, é uma grande família. É uma grande família, o circo é uma grande família, porque na verdade é o único lugar que você trabalha e vive no mesmo ambiente. Então você tem tudo isso no circo. E é muito legal, porque se dá muito bem as pessoas e tem várias coisas que acontecem que é normal na vida dos outros. É um grande Big Brother o circo, né? Eu queria saber o seguinte, voltando a falar do ilusionismo. Começou lá atrás, tal, era uma coisa simples para tirar o coelho da cartola, ou não tem nenhum coelho aí não. Né? Não. E de repente foi crescendo, e hoje os números são enormes. A gente está vendo ali atrás, tem a serra. Uma grande serra. Que é talvez o grande segredo aqui exatamente. E fecha o ilusionismo aqui, do espetáculo. Se dá alguma coisa errada, vocês estão preparados para esse tipo de acidente? Sim, na verdade o circo é exatamente, como o circo é ao vivo, né, e sempre é ao vivo, e ele todos os dias tem espetáculo, então a gente treina o erro também. É treinado e ensaiado todo o erro. Então tem saída para tudo. Sempre tem uma saída diferente para a gente colocar. Como o público não sabe qual é a finalização, então a gente mudou a saída, isso é treinado tanto a parte artística como a parte técnica, que sabe exatamente como a gente vai sair. Tem que estar preparado e tem que fazer um pouco de improviso também, né? Você não sabe o que vai ser. Tá tudo. Muito legal, eu quero ver mais um número do seu circo, pode ser? Opa, agora, vamos lá. Vamos ver. Muito bom, muito bom. O Illusion Circus, ele está sempre rodando o Brasil, dessa vez ele está aqui em Campinas, que é onde a gente está gravando. Roda o Brasil inteiro? Sim, o Brasil inteiro, O circo Illusion Circus é um circo realmente itinerante, ele foi feito para isso. Ele roda o Brasil inteiro e todo ano muda o espetáculo, muda o tema do espetáculo, a gente tem essa ideia. Você acha que a concorrência de circos, de ter muitas
equipes, muitos circos espalhados pelo Brasil, isso afeta de alguma maneira essa concorrência ou ajuda? Não, eu acho que não, eu acho que ajuda, eu acho que a arte em modo geral, né? Eu acho que circo, sendo ele pequeno ou grande, não importa, é arte. Eu acho que as famílias hoje, né, é o que eu falo, internet, televisão, as crianças estão muito trancadas em casa com isso. Então os pais precisam realmente levar as pessoas em culturas diferentes, porque o circo é uma cultura, né, em forma de arte. Então não só o circo, como o teatro, o cinema, mas o circo é isso. Não importa o pequeno ou o grande, tendo bastante circo, acho que importa é isso. O importante é isso, ver o sorriso numa criança, acho que o circo é isso, tem esse objetivo. E cada vez que você vai num circo, você se encanta por uma coisa. E hoje, ó, aconteceu um negócio bem interessante antes da nossa gravação, porque o Wander, ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar o detalhe. Eu vou te mostrar um detalhe interessante, fica aqui no meio, se posiciona aqui e tal. E de repente, olha aí. Que o apresentador sofre, né? E o medo de ficar ali no Globo da Morte. Mas eles são bem treinados. E todo mundo me deixou bem tranquilo, mas eles são muito bem treinados e muito precisos nos movimentos. E tem também o Globo da Morte aqui. Aliás, tem de tudo. Tem helicóptero, tem moto, tem carro. Sim, tem de tudo. Temos o Globo da Morte também. São 3 motoqueiros, na verdade, que fazem toda essa evolução do Globo da Morte. Você viu ali com uma pessoa só, lógico, porque ficou com medo com um, hein? Não deixou entrar 3 de jeito nenhum. Mas a gente deixou aí com um e foi muito legal. Muito legal, muito bacana. Tudo isso aqui, vale muito a pena o circo e parabéns por essa iniciativa de formar este espetáculo e desejando sucesso para vocês. Mas ainda não acabou, né? Você está me preparando uma surpresa também, que eu estou bem na dúvida disso aí. Será que vai dar certo? Eu acho que vai dar certo. Aqui no Ilusão Circo vocês vão perder a cabeça, olha só. Moçada, é melhor a gente parar por aqui, porque eu já saí de uma bola de fogo, já fui no Globo da Morte e agora estou quase perdendo a cabeça. Olha só, isso aqui está complicado. Então é mais fácil a gente garantir. Wander, muito obrigado por esse papo. Onde que o pessoal te acha? Onde que o pessoal acha o circo aqui nas redes sociais? É muito fácil, é só colocar Illusion Circo e achar a gente nas redes sociais. Illusion com 2 L's. Facinho. Muito bom, obrigado por esse papo. Imagina, obrigado a vocês. Conexão não acabou ainda não, tem muito mais atrações por vir. Moçada, o Conexão Cultural está de volta e já que a gente está falando de magia nesse programa, por que não acrescentar a fantasia? Para isso nós viemos até aqui encontrar o Rafael e a Juliana, eles que fazem a dupla Encantoré, uma dupla voltada para música infantil, que tem muito a ver com esse negócio da fantasia, né? E por que é esse nome Encantoré? Pois é, então Encantoré é um nome misterioso, porque ele tem um significado que você tem que descobrir o que é. Não é uma palavra que já existia, ela é uma junção de sonoridades e sabores e texturas que foi meio intuitivo, assim, como veio, né? Então, tem encanto, tem canto na música, e o toré, para mim, né, fui eu que criei esse nome, veio como uma pitada, assim, meio indígena, né, que me soou bem. E depois eu fui descobrir que o toré é um ritual indígena de canto e dança, e aí eu falei, nossa, Encantoré, soou bem e é também o nome do mundo da magia. Muito bem, então para você que ainda não conhece o Encantoré, vai conhecer agora nesse VT que a gente preparou especialmente para vocês. Confere aí. Juliana Vergueiro e Rafael Vanazzi formaram a dupla Encantoré em 2011, aqui mesmo em Campinas. A ideia era levar músicas criativas para as crianças dos familiares e dos amigos, mas o projeto cresceu e a dupla então decidiu criar um espetáculo completo, com muita arte cênica. Hoje já são mais de 500 apresentações em diversos espaços. Agora, o Encantoré promete trazer alegria para a sua família aqui no Conexão Cultural. Correndo nos trilhos bem longe daqui. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? O
que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Vou ser um pirata com gancho na mão, rei dos 7 mares, um bom capitão. Vou ser um pescador e num barco viver, quando tiver fome irei peixes comer. O que você vai ser quando crescer? 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 Vou ser um soldado de bota e chapéu, bater continência, morar no quartel. Vou ser um médico e branco usar, de muitas pessoas irei cuidar. E você, já sabe o que vai ser quando crescer? Não? Ah, eu também não sei. O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser quando crescer? Legal, muito bacana de ver e ouvir o trabalho de vocês. Rafael, já são mais de 500 apresentações sim. Ao longo desses anos. Aí, a dupla começou em 2011, né? Inclusive, vocês são casados, né? Sim. Pra gente falar aí, como é que começou essa história? Como é que surgiu a ideia de formar uma dupla para música infantil? Porque vocês não tinham filhos em 2011. Não tínhamos. E a gente casou em 2011 e queríamos fazer, na música que nos uniu, né, uma apresentação musical para músicas bonitas, músicas elevadas, né, com mensagens. E pensamos, poxa, a gente poderia tocar essa música, mas aonde? Festa de criança, o melhor lugar, né, que poderia ser feito. E então, eu lembrei que 5 anos antes, em 2006, comecei a dar aula em creche para crianças e eu cantando para elas, eu contei todas as músicas que eu podia conhecer, que eu busquei, e por fim eu não conseguia mais achar músicas que eu gostava. Aí eu falei, eu vou ter que começar a inventar música. Aí eu comecei a inventar. E essas músicas começaram a fazer parte do Encantoré lá no comecinho, que hoje estão no primeiro CD nosso. Que é o que você quer ser quando crescer. O que você vai ser quando crescer. O que você vai ser quando crescer. O que você vai ser quando crescer. Que no fim das contas acabou numa experiência talvez inusitada, acabou virando uma coisa mais séria, né? Sim. A gente não tinha inicialmente uma pretensão de virar uma dupla musical, fazer apresentações. Primeiro, o que moveu mesmo a gente foi o prazer pela música. Então a gente gostava de cantar e eu fiquei apaixonada pelas músicas que ele fez também, né? Que hoje são as nossas músicas do CD. E fiquei super encantada, então queria cantar, a gente ficava cantando junto, né? E aí, naturalmente, a gente acabou sendo convidado para tocar em algumas festas também. Aí tocava em uma festa, o pessoal gostava, a gente ia para outra, começou a entrar em escola, a gente punha, no começo era só violão, a Ju com tambor, sentado no chão, na grama, tem até uma foto para você ver. Até o cenário que a gente está aqui é pra gente ficar bem à vontade mesmo, né? Porque a música infantil traz isso pra gente ficar. Criança gosta de ficar com o pé no chão, então estamos aqui oferecendo essa possibilidade. E vocês estão trabalhando no disco, o segundo álbum, né? Sim. O Gira Gira, que inclusive está aqui, ó, pra gente mostrar. Exatamente. São músicas novas lançadas agora em 2019. Sim. É isso no mesmo. Finzinho de 2019. Como é que fala um pouco a respeito desse trabalho? Olha, esse trabalho ele foi gestado ao longo de um ano e meio, né? A gente estava querendo trazer músicas novas depois do primeiro CD e ele acabou ganhando um corpo muito interessante, porque a gente não sabia bem como articular as músicas ainda, né? Quando tem várias músicas, uma juntinha da outra, mas qual é o corpo, né? E aí ele acabou se revelando, as próprias músicas foram se mostrando como um passeio entre o dia e a noite. Então, as primeiras músicas, elas são bem solares, bem animadinhas, bem, né? Bom dia. Bom dia e, né, fala de coisas divertidas. E aí, de repente, tem 3 músicas, que são as músicas do centro do CD, que é como se fosse um passeio pela noite, assim. Então, são músicas que são mais reflexivas, são músicas que falam das estrelas, músicas que falam do coração, então de todas essas coisas mais introspectivas, né?
E inclusive na capa vocês estão fantasiados de noite e dia, sim. né? Viramos a noite e o dia. A noite e o dia. E vocês se apresentam todos maquiados também, né? Sim, nas apresentações. Faz parte ter toda essa cor para as crianças? Elas acabam se interessando mais? Sim. Vou colocar aqui de Pode novo. pôr. E a gente também, assim, pessoalmente eu digo que se eu não tivesse um figurino e fizesse a maquiagem ali, eu ia ficar mais encabulada também de subir no palco, assim. O palco me trouxe uma desenvoltura que eu nem sabia que eu tinha, né? Nadando tranquilamente pelo mar, nadando tranquilamente pelo mar. Eu sou o tubarão e gosto de comer E o que mais? neném com farinha. Nadando tranquilamente pelo mar, nadando tranquilamente pelo mar. Eu sou o tubarão e gosto de comer peixinhos. E o que mais? Para vocês fazerem essas brincadeiras, vocês também aproveitaram esse fundo e investiram em cenário, nos bonecos. Queria que você falasse a respeito disso também. Sim. Esse cenário foi uma invenção, uma criação, né, do Abel Saavedra, que ele trabalha há muitos anos com circo de rua. Então, muitas questões de circo que você tem que montar com parafuso, porquinha cai no chão, perde e monta, demora horas montando. Então ele já chegou no formato que era mais fácil e rápido de montar e sem porquinhas, né? E principalmente porque somos nós dois. Somos só nós que dois. fazemos 100% de tudo. Sim. Desde a montagem, né, do cenário. Aí ele fez pra gente essa estrutura, né, pra poder a gente montar os panos e fazer as coisas acontecerem, ter como cenário transportar e caber num carro também tudo isso. E ele também, por ter experiência com circo, ele faz uns bonecos de espuma lindos. E aí a gente pegou deles os bonecos, tem a roupa do pirata, o chapéu, né, do pirata, tem um tubarão que põe na cabeça, ele quem fez tudo. E quando entra a tartaruga no palco, as crianças, tem um impacto, é muito interessante. A gente tem um trechinho dessa música para mostrar e eu vou aproveitar para convidar você a continuar conosco. O Conexão vai fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouco a gente volta com mais um pouco desse bate-papo aqui com o Encantoré. Não vai sair daí. Olha lá, o que será aquele pontinho lá longe no mar? Vem navegando O mar pra vir, é o navio pirata, você viu? Vem acompanhado das 7 cores, Colorindo o céu, derramando amores. pois este pirata é dos bons com certeza. Ser um bom amigo é sua riqueza. Olha lá, o que será aquele pontinho lá longe no mar? Vem navegando no mar pra vir, é o navio pirata, você viu? As suas moedas não tem nenhum quilate. Pois eu prefiro as de chocolate. Vamos para a festa na Ilha das Caveiras. Dança o dia todo, fazer brincadeira. Olha lá, o que será aquele pontinho lá longe no mar? Vem navegando no mar pra vir, é o navio pirata, você viu? O Conexão Cultural está de volta
aqui com a Juliana e com o Rafael, da dupla Encantoré. E eu queria perguntar para vocês com relação a essa fantasia. O que é a fantasia para vocês nesse mundo lúdico das crianças? A fantasia, você não está falando do figurino? Não, a fantasia é essa de transformar o mundo de uma criança. É um presente na nossa vida, de verdade. Na minha, eu sinto que muitas vezes entrar em contato com essa fantasia me tira do meu mundo ranzinza, sabe? Muitas vezes, assim. E muitas vezes eu já fui fazer a apresentação e, enfim, né? Como todo ser humano, todo adulto, às vezes está de mau humor um dia, né? E eu saio da apresentação com outro estado de espírito, né? Porque é uma ativação de algo dentro de você, né, de se permitir brincar, de se permitir sair do certinho, né, daquilo que tem que ser, desse jeito ou de outro, rir de você, rir dos seus defeitos, né. Então, para mim, a fantasia tem muito a ver com isso, com a espontaneidade. Então, o palco e o Encantoré são uma oportunidade de ouro, assim, para soltar isso. E os adultos também entram em contato com isso, não são só as crianças, porque sempre tem adultos na apresentação, né, também. E eles às vezes vêm falar com a gente, né, nossa, eu me diverti tanto, foi muito legal. Então. E vocês têm já que você falou dos adultos, vocês divulgam que a faixa etária é de 1 ano a 8 anos de idade, mas no fim das contas, essas crianças estão lá com os pais também. Por que é de 1 a 8 anos? Porque a gente fala de a 8 porque a gente sente que depois dos 8, elas começam a falar assim, você quer me enganar. Esse pirata aí é o Rafa, eu sei. Aí já começa... Não é? Não é. O pirata não veio hoje. Cadê? Não veio. E aí elas não acreditam muito, né? Então a gente sente que começa a se perder. Só que tem uma questão bem interessante. Quando as crianças elas têm o hábito já de ir muito ao teatro, quando chega ali pelos 8 anos, 9, elas realmente ficam desconfiando, já sabe esse jogo do palco. Mas quando elas têm pouco acesso, quando a gente vai em regiões mais carentes, é muito interessante. A gente encontrou crianças de 12 anos, já adolescentes, né, pré-adolescentes, que eles ficavam encantados olhando o show. E como é que faz o cachorro? Uau, uau. Aí eles faziam, aí o mais velho do lado fazia... Assim, você foi um bobo, foi de bobo, para com isso, não faz isso. Isso é coisa de criança? É coisa de criança. Aí você vê que essa magia, ela tá em todo mundo, né? A gente que vai criando o artifício para poder falar que não pode, é muito para criança pequena, enfim. É essa questão mais. As crianças elas vão querendo, à medida que elas vão ficando mais velhas, a participar do mundo dos adultos. E tem uma certa, né, convenção ali social delas começarem a negar um pouco esse mundo mais, né, infantil para crescer, assim, né? Então, até 8 anos elas mergulham nesse universo. Elas não duvidam, mesmo que às vezes sabendo que elas né? curtem, elas se entregam, né? Querem ver aquilo acontecer, né? Querem acreditar que aquela magia é verdade. E o Rafael, ele é multi-instrumentista, né? Ele tá aqui com a sanfona, o acordeon, mas toca piano, toca violão. Tem que ter toda essa... Tocou calimba nesse segundo CD também. Toquei calimba, um instrumentinho bonitinho, numa das músicas do CD Gira Gira. Mas o instrumento que eu comecei a estudar desde criança é o piano. A sanfona eu toco há uns 9 anos, há uns 10 anos. Comecei a tocar, mas é outro instrumento ainda assim, né? Mais cedo você falou que você tocava a sanfona sentado e a sua diretora falou para ficar de pé, mas dá para tirar um trechinho sentado? Dá sim. Vamos ver pedacinho de uma música ao vivo aqui. Pode ser a música do CD Gira Gira. Pode ser então, por favor. Qual seria? Tum Tum. Vamos tocar uma música que se chama Tum Tum. Você, repare na beleza que está aí dentro de você. Não se sabe ao certo como isso acontece, mas só sei que ele não para de bater. Quando você dorme, quando você se esquece, até quando você faz xixi. O seu coração está batendo todo dia bem aí e o meu aqui. Tum tum, 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 tum tum.
muito legal. Se improvisar, se deixar até eu vou ficar aqui ouvindo sem parar. A gente não tinha combinado nada, então foi legal de ter essa pequena improvisação aqui no Conexão. Quero aproveitar, se você quiser deixar o acordeão de volta ali, para ficar mais à vontade, não ficar tão preso. E hoje, Juliana, a gente percebe que hoje em dia as crianças elas têm muito acesso fácil a todo tipo de conteúdo. E vocês também estão na internet, no YouTube, e sabem como que funciona. Hoje em dia todo mundo é produtor de conteúdo no YouTube, tem muita coisa ruim por aí, sim, na minha avaliação, né? E quem sou eu para julgar os outros? Mas, enfim, vocês tentam levar um conteúdo positivo, um ensinamento com as suas músicas. Como é que vocês enxergam esse mundo do YouTube hoje para as crianças? Isso é positivo ou é negativo? Acho que a internet é uma ferramenta muito preciosa, né? Porque ela viabiliza muita coisa, ela dá esse acesso, como você estava dizendo, mas, né, como toda ferramenta, pode ser usada de uma forma distorcida, né? E aí acaba isso, cada um pode produzir o seu conteúdo e é isso. A gente sabe que muitas vezes para ganhar audiência tem muita coisa apelativa, né? O que é uma tristeza, porque a gente vai se apresentar né, tanto em festas quanto em escolas e às vezes a gente escuta, né, as outras playlists que estão tocando assim e a gente fica chocado mesmo, né? De falar, poxa, essa música que a criança está repetindo sem saber o que ela está falando, né? Sem se conectar ali. Então, a nossa ideia é sempre fazer algo com muito respeito, mas ao mesmo tempo sem ser uma coisa assim, vamos fazer uma música de respeito para crianças. Não é uma coisa dura da nossa parte, né? A gente procura se conectar bem com essa coisa lúdica dentro da gente, com a magia, com a brincadeira, com a reflexão mais profunda, né, com respeito das relações, mas sem ser uma coisa assim, vamos falar disso, né? É importante, vamos ensinar ele a respeitar o amiguinho. Isso já está meio que dado na música, porque é a forma como a gente faz, né, que é de uma forma respeitosa e isso acaba sendo uma mensagem que já está lá, entende? Não é a nossa intenção, né? Educar, assim, a nossa intenção é ser leve, divertido, espontâneo, acessar essa alma da criança, né? E aí, a imaginação dela, fazer ela ter curiosidade sobre as coisas, né? Não querer falar, olha, a natureza faz assim, né? Não ter uma mensagem nesse sentido, mas tem, na verdade, igual a música, né, do Quem Sou Eu, que é do primeiro CD, que fala da árvore, que fala que ela é uma semente que cresce, que tira madeira. Então, assim, tá falando da árvore também, tá falando de natureza, mas sem tratar a criança de maneira infantilizada. Acho que esse era o ponto que eu queria chegar. Que não é tratar ela como fosse uma criança, como fosse bobinha. Não, é uma criança, ela sabe que ela é criança. Mas não precisa tratar ela como se fosse bobinha. E nem fazer música que é para os pais quererem que as crianças ouçam, né? Para assim, olha, vou pôr isso aqui pro meu filho porque ele vai gostar, ele tem que ouvir isso. Essa mensagem né? é importante. Não, a criança não pede. Não seja bonito também, sim, claro, claro, não é isso que eu tô falando. Mas o nosso estilo é diferente nesse sentido. A gente preocupa com a criança com que ela queira ter o interesse em ouvir em Cantoré, ela queira ouvir aquilo, se divertir, se encantar. Então elas pedem para os pais colocarem, né, em Cantoré. Muito bom, muito legal e muito obrigado por essa entrevista. Eu queria, para a gente encerrar, que vocês deixassem o contato de vocês, quem quiser procurar o Encantoré, como é que encontra, pede shows, existe uma agenda, como é que funciona? Sim, o nosso site é www.encantoré.com e a gente também está no Instagram, e Facebook, e YouTube, Spotify também o primeiro CD está lá. Em breve o segundo também. E só procurar Encantoré nas redes sociais que é fácil de achar. E aí tem os nossos contatos, a gente faz shows, festas infantis, particulares, em eventos, em escolas. A gente leva o espetáculo. Né? Muito legal. E sucesso é o que a gente deseja para vocês nessa caminhada aí e bons frutos que sempre possam vir. Muito obrigado, Juliana. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado, Deus. Pela oportunidade de fazer essa entrevista aqui. Foi um prazer. E eu também agradeço a você que sempre nos acompanha aqui no Conexão Cultural. Vou lembrá-los
das nossas redes sociais para você encontrar tudo o que acontece nos bastidores das nossas gravações. Você pode ver no nosso Instagram, por exemplo, o @TV Câmara Campinas. Tem também o nosso WhatsApp, que está aqui na tela para você acompanhar e mandar a sua mensagem para a gente, sua sugestão, sua crítica, enfim. Sempre importante ter esse contato direto com você. E lembrando que na próxima semana a gente volta com mais da arte e da cultura de Campinas e região. Muito obrigado pela sua audiência. Até lá. Tchau. Era uma vez uma menina que não sentia cosquinha. Ninguém sabia qual a razão dessa estranha condição. Todo mundo tem um pouco de cosquinha, a professora, o vovô e até sua vizinha. Uma boa cosquinha faz a gente rir demais, e ela existe até nos animais. Era uma vez uma menina que não sentia cosquinha. Ninguém sabia qual a razão dessa estranha condição. Joaninha tão pequenininha, que quando anda na gente faz um monte de cosquinha. Andando na menina descobriu o seu segredo, tinha cosquinha no dedão do pé Esquerdo? esquerdo.